É simples, porque elas nunca foram práticas, mas esta muda tudo. E eu passo a explicar. Não, vamos mas é passar aqui para mãos de profissionais. E agora aqui um bocadinho das especificações técnicas aqui da Insta360 One X. É assim, pelo que eu já estive a usar, é bastante fácil e intuitiva. Esta até tem dois botões que parecem as primeiras GoPros, com duas funcionalidades, mas não quero estender. Vocês conseguem tirar fotografias com 18 megapixels, com HDR ou sem HDR. E pronto, essas são as diferenças. E depois nas filmagens vocês têm basicamente também três modos. 5.7 capas a 30 frames por segundo, 4 capas a 50 frames por segundo e depois podem fazer também a 3 capas a 100 frames por segundo e faz resultados que só aqui nesta corrida são estes. Oh, I need someone to love me. Oh, I need someone to love me. E todas as edições eu fiz com o telemóvel, o que torna realmente esta câmera 360 o motivo de eu fazer este vídeo. Ok, e eu passo a explicar. É aqui com a app da companhia Insta360 que as coisas começam a ficar realmente interessantes. E vamos por fases. Vocês fazem aqui um emparelhamento, tal e qual como vocês ligam assim a um router assim normal da vossa casa. Neste caso, este já funciona com 5G, ou seja, duas antenas a funcionarem. E realmente é preciso porque vocês a gravarem a 5 capas, um cartão de 32 GB só dá 40 minutos. Precisam de um telemóvel com pelo menos 64 GB de memória. Pronto, vocês fazem assim a ligação e já têm aqui a câmera a funcionar. Pronto, e depois vocês aqui escolhem para tirar uma fotografia. Começarem a fazer um vídeo e depois vocês podem escolher aqui a qualidade que vocês querem, 4 capas a 30 frames, 4 capas a 50, 4 capas a 30 frames, 5.7 capas a 30 frames, que é o que eu gosto porque fica uma qualidade ótima, e 3 capas a 60 frames foi aqueles resultados que vocês viram, que ficam muito giro. Depois, quando vocês gravam um fecheiro, vocês vêm aqui à zona da câmera e depois escolhem o fecheiro que vocês querem copiar para a aplicação. Escolhem aqui Save to App. Eu sei, esta parte é assim um bocado secante, mas acompanhem-me. Vou copiar agora aquela fotografia, Save to App. Pronto, como foi a fotografia, foi bastante rápido. Depois vocês podem desligar depois aqui a câmera e trabalhar aqui com os fecheiros no telemóvel. Pronto, aqui da barraca. Posso trabalhar aqui em 360, escolher sem ser em fisheye uma perspectiva, fazer aqui um tiny planet da barraca, uma bola de cristal. Pronto, vocês têm aqui uma quantidade de personalificações que vocês podem fazer uns efeitos muito giros. Eu fiz lá depois também na academia do Show It e também tirei outras fotografias com a minha mulher. Pronto, é engraçado, só que não é para isso que eu comprei esta câmera. Na filmagem, e aí é que vocês têm uma versatilidade com esta câmera que não conseguem com outras. Deixa lá ver por onde é que eu começo. Ok, vou dar aqui um
exemplo, este vídeo que vocês entram aqui no vídeo clicando assim. E aqui vocês têm acesso a toda a edição aqui do vídeo. Ao contrário de outras câmaras 360 que eu já tinha visto, que vocês depois têm que pôr no computador, saber editar aquilo, ter um programa, um plugin específico para aquela filmagem, ter uma boa máquina também para fazer edição. Aqui vocês têm apenas o telemóvel, ou seja, vocês clicam aqui no play, estou aqui agora assim a mostrar, e começam aqui a ver, neste caso, o corredor que eu estou a fazer aqui de um hotel. Vocês podem depois girar assim a câmera, escolher assim um ponto específico e depois é essa filmagem que vocês depois exportam. Que neste caso passa aí agora assim a filmagem que eu editei aqui muito rapidamente. Ou seja, vocês viram um vídeo secante que eu acho que conseguia até fazer com qualquer outra câmera. Mas é aqui que as coisas dão uma volta de 360 graus. Voltam depois aqui à edição e depois há 3 coisas que vocês têm que saber para tornar isto realmente espetacular, o que eu acho. À medida que eu vou clicando aqui no play, vocês podem pôr na pausa e serem o vosso próprio cameraman aqui dentro desta pequena caixa. Ou seja, deixa-me tentar assim explicar. Considerem isto uma bola a trabalhar para vocês. E depois, dentro dessa bola, vocês têm um cameraman que consegue trabalhar a qualquer altura para vocês e virando a câmera para onde quer que vocês estão a filmar. Ao contrário de qualquer outra câmera que vocês precisam estar sempre preocupados a apontar para o sítio certo, esta só precisa estar lá. E depois vocês esquecem-se que têm a câmera quase no braço. Mas deixem-me voltar para aqueles 3 pontos de edição que vocês precisam de saber. Vocês ficam a clicar aqui depois, neste caso na minha cara, e tem aqui uma coisa que se chama Smart Track. Ao clicarem, ele depois começa a seguir, neste caso, a minha cara e mantém sempre uma rotação olhando para a minha cara. Neste caso, também podia ser tipo um indivíduo ou um objeto. E depois dele acabar de me seguir, vocês clicam a exportar e têm depois um vídeo sempre a apontar para vocês. A segunda coisa que vocês podem usar para edição, que eu pessoalmente gosto de usar, esse só que dá um bocadinho assim mais trabalho, vocês clicam à mesma assim no indivíduo e marcam aqui uma coisa que se chama Pivot Point, ou seja, aquele ponto de interesse até àquela timeline que vocês querem que a câmera aponte, é aquele ponto que vocês escolheram com aquela seleção. Mas depois, mais à frente, pronto, aqui neste caso eu quero apontar depois para as escadas, eu rodo aqui a imagem, escolho ali outro Pivot Point e fica a apontar depois para as escadas. E neste caso, por exemplo, estava ali um candeeiro giríssimo lá em cima, já estou a apontar agora para o candeeiro. Fazendo aqui um bocadinho assim de pausa e, por exemplo, vocês tinham um amigo que já tinha estado também naquele hotel e vira-se para vocês e diz assim: epá, tu estiveste nesse hotel e chegaste a ver aquela cúpula enorme e aquelas cores todas lá em cima e tu dizes: epá, não, mas olha, eu filmei. Depois eu vou à filmagem, uma coisa que vocês depois, provavelmente com uma câmara de ação, só tinham apontado para aquele ponto. Neste caso, tadã! Tem depois aqui a cúpula que vocês perderam aqui com uma iluminação e com umas luzes assim giríssimos que vocês com outra câmera perdiam. E agora a terceira maneira que vocês podem editar, passa assim um exemplo aqui de uma filmagem que eu fiz assim no meio assim, do labirinto de arbustos. E este tipo de edição para mim, pá, faz coisas giríssimas que vocês podem fazer com as vossas filmagens. Basta clicarem outra vez assim na imagem e tem aqui a seleção em cima que se chama Viewfinder. E depois com o telemóvel, o giroscópio e todos os sensores aqui passam a ser o tal cameraman dentro aqui da bolhazinha da câmera da filmagem que vocês fizeram. Em que vocês clicam aqui no botão REC e depois vão apontando para o sítio que vocês querem ver. Podem depois fazer zoom para trás, apontar para baixo, ver depois assim todo o ambiente aqui à volta. Neste caso estava ali a minha mulher ali à espera. Esta visão vocês controlam muitíssimo bem, fazendo zoom. Vai para em frente. Girando, virando para a esquerda, fazendo zoom para trás, giríssimo. E depois a mesma coisa, exportar, local e depois grava aqui no telemóvel.
Agora, há aqui uma coisa que esta câmera vai ter sempre como defeito. Aqui é bem super exposto. Uma delas é o transporte. É uma das coisas que eu tenho estado mais preocupado, porque as lentes estão sempre assim salientes, eu tenho medo de riscar e depois lá se vai uma filmagem, porque tem ali uma parte da lente e vocês a pousar, embora ela consegue ficar assim em pé, não é assim muito seguro, tem que se pôr assim, ficar a bater ali na lente. Por isso é que ele também vem aqui com este saquinho, que é sempre a maneira que eu ando com ela de um lado para o outro. E depois é se vocês fizerem gestos assim muito rápidos, lá no show com os movimentos assim muito rápidos, não consegui fazer assim uma filmagem muito boa, tive que depois selecionar. E também nota-se sempre uma divisão a partir de um certo ponto aqui de uma câmera para a outra. Ou seja, aqui neste caso assim em concreto, se eu depois puser assim a mão, depois fica assim uma coisa assim estranha, tem que estar sempre assim dividido. Isto se eu tiver depois a mão aqui neste ângulo assim da câmera, porque se a câmera estiver assim virada assim para a câmera assim, já não existe essa divisão. E depois o outro defeito que eu acho que vai ser sempre muito difícil corrigir, isso numa câmera de 360 graus, por exemplo, vocês estão no exterior e depois têm o sol a bater neste lado assim da câmera e esta lente está completamente assim à sombra. Por muito que o algoritmo depois faça aqui trabalho a cozer depois essa imagem aqui à volta, nunca vai ter o mesmo resultado nesta lente igual é a lente aqui de baixo, porque está à sombra e uma tem que trabalhar para corrigir esse sol e a outra está a filmar tipo praticamente à sombra. Mas pronto, esses foram os únicos defeitos que eu encontrei aqui nesta câmera. Filmagem à noite, tem os resultados. Olhem só, é um frio do caraças. Eu sei, este cenário não é assim nada de especial, se vocês olharem agora para este lado, está aí entulho, aqui neste terreno, muito bonito. Eu vi tinha um bocado de grão, ou seja, esta câmera não é das melhores para gravar à noite. E agora com este carro aqui a passar, vamos lá acompanhá-lo? Como é que ficou a imagem? Vamos mudar agora para 4K a 30 frames. Melhorou alguma coisa? Não? Se calhar, mas diminuiu a qualidade da imagem. Ah bem, pronto, é isto. Ok, e uma das coisas que vocês vão parecer assim uns grandes totós é que ao segurarem assim a câmera e estarem assim a filmar, anda cá, cameraman, vão parecer aqueles guias turísticos, tipo, hello pessoal, ok, that way it's Afonso Henriques House. Pronto, é assim uma figura assim um bocado. E agora, antes de chegar aqui à minha conclusão, mais um modo que vocês podem fazer depois aqui na edição, que cria efeitos giríssimos e mais outro motivo porque é que eu comprei aqui esta câmera. Para além daqueles 3 pontos, depois tem aqui a zona de edição e depois tem aqui acelerar o speed, em que vocês criam uma hyperlapse, em que depois cria assim tipo um efeito assim de vortex, com um efeito de desfocagem assim à volta, à exceção assim no meio, e vocês podem escolher depois acelerar a imagem 4 vezes, 2 vezes, 8 vezes ou mesmo 16 vezes e cria uma filmagem assim. Ou seja, conclusão. É assim, como vocês já repararam, eu como hobby sou um apaixonado por filmagens. Fotografia gosto, mas gosto mais das filmagens. Já tive todo o tipo de câmaras de ação, já tinha visto praticamente também todas as câmaras de 360 graus e não houve até à data nenhuma que me tivesse dito absolutamente nada. Mas a partir do momento que eu vi filmagens do primeiro modelo desta companhia, a Insta360, que era a câmara One, já me chamou logo assim a atenção. Mas com algumas limitações, porque depois vocês precisavam de um cabo à parte para ligar assim ao telemóvel. Neste caso também vem com um cabo que vocês depois podem ligar assim ao telemóvel ou mesmo fazer depois live streaming de filmagens a 360 graus. Talvez um dia vou fazer. Mas esta, pela estabilização, vocês viram a filmagem de eu a correr e a estabilização espetacular que esta câmera faz, pela falta de compromisso de estar preocupado sempre se está a apontar para o ângulo certo, embora as câmaras de ação tenham uma angular grande de 180, já me aconteceu em N filmagens eu estar a filmar depois assim a mota em que está a apontar demasiado para baixo ou depois demasiado para cima. Esta não acontece nada disso depois na filmagem, que eu posso depois ter aqui e depois escolho o sítio onde está a apontar. We should hit the stars.
Tenho aí um exemplo perfeito em que eu pus depois a câmera na parte de trás da moto e logo aí à partida faz uma coisa que eu só vi tipo no MotoGP quando eu vi as corridas, em que a linha do horizonte fica sempre estável independentemente de onde a câmera está, neste caso depois assim a filmar, fica sempre ali estável. E depois está a apontar para a frente, mas caso tenha depois a ultrapassar assim um carro, posso apontar para trás, ver o que é que está a passar à frente, ao lado, em cima, epá. É a versatilidade que esta máquina oferece que me leva a concluir que esta é a melhor câmara de ação que vocês podem comprar. Por experiência própria e com aquilo que eu consigo fazer. Mas não comprei um cartão com menos de 32 GB porque 40 minutos de filmagens vai-se num instante. E só mais uma coisa, acho-me realmente incrível quando vocês têm assim, este assim selfie stick, parece que não estão a segurar em nada e têm apenas assim um drone assim à vossa volta. Pronto, espero que tenham gostado. Um grande agradecimento ao Show It por terem deixado filmar lá dentro. Acho que ficou giríssimas as filmagens. Fica aqui também a reação delas a verem esta filmagem. Parece que está assim uma coisa assim a flutuar, não é? Exato. Só agora é que eu percebi. Agora, de todas as filmagens, a tua foi a pior. Sabes porquê? Porque há muito movimento com aquilo. Eu descobri que há certos limites. E agora vê lá, ela assim. Uau! Fica giríssima, não é? Tão fixe. Ok. Mas acho que mesmo assim está aí uns resultados giríssimos. Temos de fazer mais. É lindo. Eu depois envio-te isso tudo, está bem? Então, estás? Está bem. Tchau.